do serviço militar. Artigo 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados, poderá, desde o requeiram, ser concedida a prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, de acordo com a conveniência da Força Armada interessada. Parágrafo 1º. As condições de prorrogação serão estabelecidas em ato dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 2º. Não há direito subjetivo à prorrogação ao final de cada período. Título 6. Do licenciamento, da reserva dos certificados, do alistamento de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção. Capítulo 1. Do licenciamento. Artigo 34. O licenciamento das praças que integram o contingente anual será processado de acordo com as normas estabelecidas pelos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em seus planos de licenciamento. Parágrafo único. Os licenciados que cumprirem apenas o serviço militar obrigatório terão direito, dentro do prazo de 30 dias após o licenciamento, ao transporte e à alimentação, custeadas pela União, até o lugar dentro do país onde tinham sua residência ao serem convocados. Artigo 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar, ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crimes de deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. Capítulo 2. Da reserva. Artigo 35. A reserva, no que concerne às praças, será constituída pelos reservistas de primeira e segunda categorias. Parágrafo único. A inclusão na reserva de primeira e segunda categorias obedecerá aos interesses de cada uma das Forças Armadas e será fixada na regulamentação da presente lei. Artigo 36. Os dispensados de incorporação, para efeito do parágrafo 3º do artigo 181 da Constituição da República, são considerados em dia com o serviço militar inicial. Capítulo 3. Dos certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção. Artigo 37. O certificado de alistamento militar é o documento comprovante da apresentação para a prestação do serviço militar inicial, fornecido gratuitamente pelas autoridades indicadas em regulamentação da presente lei. Artigo 38. O certificado de reservista é o documento comprovante de inclusão do cidadão na reserva do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica e será de formato único para as 3 Forças Armadas. Parágrafo único. Todo brasileiro a ser incluído na reserva receberá gratuitamente da autoridade militar competente o certificado de reservista correspondente à respectiva categoria. Artigo 39. Os brasileiros isentos do serviço militar será fornecido pela autoridade militar competente o certificado de isenção. Parágrafo único. O certificado de isenção será fornecido gratuitamente. Artigo 40. Aos brasileiros dispensados de incorporação será fornecido pela autoridade militar competente um certificado de dispensa da incorporação. Parágrafo único. O fornecimento de certificado de dispensa de incorporação será feito mediante o pagamento da taxa militar respectiva. Artigo 40-A. O certificado de isenção e o certificado de dispensa de incorporação dos brasileiros concluintes dos cursos de medicina, farmácia, odontologia e veterinária terão validade até a diplomação e deverão ser revalidados pela região militar competente para ratificar a dispensa ou recolhidos, no caso de incorporação, a depender da necessidade das Forças Armadas. Artigo 41. A entrega do certificado às praças expulsas será feita no próprio ato de expulsão, na forma da legislação em vigor. Artigo 42. É vedada a quem quer que seja reter certificados de alistamento, de
de reservista de isenção ou de dispensa de incorporação ou incluí-los em processo burocrático, ressalvados os casos de suspeita de fraude de pessoa ou da coisa, e o que dispõe o artigo 55 desta lei. Artigo 43. Os modelos de certificados, sua impressão, distribuição, escrituração, autenticidade e mais particularidades serão estabelecidos pela regulamentação desta lei. Título 7. Das infrações e penalidades. Capítulo único. Artigo 44. As infrações da presente lei, caracterizadas como crime definido na legislação penal militar, implicarão em processos de julgamento dos infratores pela Justiça Militar, quer sejam militares, quer civis. Artigo 45. As multas estabelecidas nesta lei serão aplicadas sem prejuízo da ação penal ou de punição disciplinar que couber em cada caso. Parágrafo único. As multas serão calculadas em relação ao menor valor de referência, fixado com apoio do artigo 2º da Lei 6.205. A multa mínima terá o valor de 1,17 avos deste valor de referência, arredondado para a unidade de cruzeiros imediatamente superior. Artigo 46. Incorrerá na multa mínima quem: alínea A, não se apresentar nos prazos previstos no artigo 13 e seu parágrafo único. Alínea B, for considerado refratário. Alínea C, na qualidade de reservista, deixar de cumprir a obrigação constante nas alíneas C e D do artigo 65. Artigo 47. Incorrerá na multa correspondente a 3 vezes a multa mínima quem: alínea A, alterar ou inutilizar certificados de alistamento de reservista, de dispensa de incorporação ou de isenção, ou for responsável por qualquer dessas ocorrências. Alínea B, sendo civil e não exercendo função pública ou em entidade autárquica, deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela presente lei, ou sua regulamentação, para cuja infração não esteja prevista outra multa nesta lei. Alínea C. Qualidade de reservista, deixar de cumprir o dispositivo na letra A do artigo 65. Alínea D. Sendo reservista, não comunicar a mudança de domicílio até 60 dias após sua realização, ou o fizer erradamente em qualquer ocasião. Artigo 48. Incorrerá na multa correspondente a 5 vezes a multa mínima, o refratário que se não apresentar a seleção. Alínea A, pela segunda vez. Alínea B, em cada uma das demais vezes. Artigo 49. Incorrerá na multa correspondente a 10 vezes a multa mínima quem: alínea A, no exercício de função pública de qualquer natureza, seja autoridade civil ou militar, dificultar ou retardar por prazo superior a 20 dias, sem motivo justificado, qualquer informação ou diligência solicitada pelos órgãos do serviço militar. Alínea B, fizer declarações falsas aos órgãos do serviço militar. Alínea C, sendo militar ou escrivão de registro civil, ou em exercício de função pública em autarquia ou em sociedade de economia mista, deixar de cumprir nos prazos estabelecidos qualquer obrigação imposta pela presente lei, ou sua regulamentação, para cuja infração não esteja prevista pena especial. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Artigo 50. Incorrerá na multa correspondente a 25 vezes a multa mínima quem: alínea A, o chefe de repartição pública, civil ou militar, chefe de repartição autárquica ou de economia mista, chefe de órgão com função prevista nesta lei, ou quem legalmente for investido de encargos relacionados com o serviço militar, retiver sem motivo justificado documento de situação militar, ou recusar recebimento de petição e justificação. Alínea B, os responsáveis pela inobservância de qualquer das prescrições do artigo 74 da presente lei. Artigo 51. Incorrerá na multa correspondente a 50 vezes a multa mínima a autoridade que prestar informações inverídicas ou fornecer documento que habilite o seu possuidor a obter indevidamente o certificado de alistamento de reservista, de dispensa de incorporação,
e de isenção do serviço militar. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Artigo 52. Os brasileiros no exercício da função pública, quer em caráter efetivo ou interino, quer em estágio probatório ou em comissão, e extranumerários de qualquer modalidade da União, dos Estados, dos territórios, dos municípios e da Prefeitura do Distrito Federal, quando insubmissos, ficarão suspensos do cargo ou função ou emprego e privados de qualquer remuneração enquanto não regularizarem sua situação militar. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores empregados das entidades autárquicas, das sociedades de economia mista e das empresas concessionárias de serviço público. Artigo 53. Os convocados que forem condenados ao pagamento de multa e não possuírem recursos para atendê-lo, sofrerão o desconto do valor da mesma, quando forem incorporados. Parágrafo único. Ficarão isentos de pagamento de taxas e de multas aqueles que provarem impossibilidade de pagá-las, na forma da regulamentação da presente lei. Artigo 54. As multas de que trata este capítulo serão aplicadas pelas autoridades competentes de qualquer das Forças Armadas. Parágrafo 1º. Da imposição administrativa da multa caberá recurso à autoridade militar imediatamente superior, dentro de 15 dias a contar da data em que o infrator dela tiver ciência, se depositar previamente no órgão militar investido desse encargo a quantia correspondente à multa, a qual será ulteriormente restituída se for o caso. Parágrafo 2º. Se o infrator for militar ou exercer função pública, a multa será descontada dos seus vencimentos, proventos ou ordenados e comunicado o desconto ao órgão que o aplicou, observadas prescrições de leis e regulamentos em vigor. Artigo 55. O alistado ou reservista ou dispensado de incorporação ou o isento de serviço militar que incorrer em multa terá o respectivo certificado retido pelo órgão competente das Forças Armadas, enquanto não efetuar o pagamento.